E a palavra é o seu alimento. Você precisa sentar, ouvir, se alimentar da palavra. Não seja somente ouvinte da palavra, seja praticante da palavra. Ouça a palavra, guarde no seu coração, coloque ela em prática na sua vida, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos agora. Queremos pedir que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Pedir, ó Deus, que o Senhor venha derramar do Teu poder sobre cada irmão agora, Senhor. Toda divagação de mente, tudo aquilo que vem tirar, roubar a atenção, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos a bênção do Senhor sobre cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Fala aos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos uma série de palavras nesses dias falando sobre vida cristã. Nós estamos aqui ensinando os irmãos como é a vida cristã segundo a Bíblia. Nós começamos falando que a sua vida cristã, ela deve estar fundamentada na palavra em Jesus. Jesus deve ser o fundamento da sua vida cristã. Nós falamos da importância de você viver uma vida cristã que agrade a Deus. Nós falamos também, na semana passada, sobre 6 características da vida cristã. E hoje eu quero continuar falando sobre a vida diária de um cristão. É importante você entender como que funciona a vida diária de uma pessoa que se diz cristão. Então, existem pessoas que se denominam cristãs, mas que na realidade não vivem uma vida cristã verdadeira. Tem muitas pessoas que vivem uma vida cristã superficial. Tem muitas pessoas que vivem uma vida cristã que é baseada não numa espiritualidade verdadeira, mas baseada em religiosidade. Quando eu não vivo uma vida cristã verdadeira, eu simplesmente me torno um religioso. Quando eu não dou importância para a minha vida cristã, quando eu não pratico o que a palavra de Deus ensina eu praticar para que a minha vida cristã seja alimentada, para que o meu espírito governe sobre a minha alma e sobre o meu corpo, eu estou simplesmente vivendo religião. Então, é importante você entender, e hoje eu quero ensinar você a viver uma vida cristã verdadeira. Quero ensinar você nesse dia como cristãos verdadeiros devem se portar, como aqueles que querem ter uma vida cristã séria, como aqueles que querem viver o Evangelho, viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo, ser guiado e dirigido por Ele, o que Ele tem que fazer, como ele deve se portar durante os seus dias. Então, a primeira coisa está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Olha aí, o apóstolo Paulo está dando uma instrução à igreja de Coríntios sobre a sua vida cristã. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 aí, ele começa a falar sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida cristã, muitas lutas, provações, dificuldades, problemas. Ele começa a contar aos coríntios um pouco sobre as situações que ele passava. E aqui nesse versículo ele fala, olha, por nós estarmos arraigados em Jesus, por nós estarmos com a nossa vida centrada em Cristo, por nós estarmos com a nossa fé, com a nossa devoção, com o nosso coração em Jesus, nós não desanimamos. E ele fala, ainda que o nosso exterior, ou seja, nosso corpo, esteja se desgastando, o nosso interior, o que é o nosso interior que ele está falando aqui?
o seu espírito. Ele está falando, está sendo renovado todos os dias. E esse renovado todos os dias é algo importantíssimo, que eu e você devemos entender. Então olha só, cristãos verdadeiros, eles buscam renovar diariamente, todos os dias, o seu homem interior. Ele está falando, olha, o nosso interior está sendo renovado diariamente, todos os dias. Então, o homem exterior é o nosso corpo. E o nosso corpo, a cada dia, ele vai se deteriorando. O nosso corpo já está condenado à morte. Mas o seu interior, o seu espírito e a sua alma, ele deve ser renovado todos os dias. Então, como é que nós somos renovados todos os dias? Através do espírito, a sua alma é renovada. Através da palavra de Deus, nós temos renovação da nossa mente. Através da comunhão com Deus, nós somos renovados diariamente. Então, dia a dia, constantemente, tem que ter uma disciplina. Nós temos que buscar a transformação diária do nosso homem interior, a transformação da sua alma. Olha só, tirando coisas velhas e colocando coisas novas. Como é que eu faço isso? Através da palavra de Deus, através da minha comunhão com o Espírito Santo, através da minha disciplina diária de oração, de estudo da palavra, de leitura da palavra, através da minha comunhão com os irmãos. Eu vou renovando diariamente o meu homem interior. Então olha só, lá em Coríntios 5,17, a Bíblia diz o quê? As coisas velhas têm que ficar para trás. E você precisa de coisas novas na sua vida. Olha aqui para mim, coisas velhas, como eu falei a semana retrasada, são os princípios do mundo. Coisas novas são os princípios da palavra de Deus, que tem que começar a entrar e produzir o quê? Transformação. Então, dia a dia, o Espírito Santo vai trabalhando no seu interior para te renovar. Por isso que você precisa orar, por isso que você precisa buscar a Deus todos os dias. Deus quer tirar algo velho e Deus quer colocar algo novo dentro de você. A sua comunhão com o Espírito Santo é importantíssima. Então, aquele princípio que você vivia antigamente, vou dar um exemplo para você, aquele princípio que você vivia antigamente, de olho por olho, dente por dente, se a pessoa me xingar, eu xingo, se a pessoa querer me agredir, eu agrido, se a pessoa quer falar mal de mim, eu também vou, eu fico magoado, eu guardo rancor, eu guardo ira, eu guardo isso dentro de mim, são coisas velhas para você agora. E aí, quando você está buscando a Deus, Deus vai tirar essas coisas velhas e vai colocar coisas novas. Aí Deus vai colocar o princípio do perdão, o princípio do amor, a cultura do amor, a cultura do perdão, a cultura do servir, a cultura de você andar mais uma milha. São coisas novas que Deus tem para você. Então deixa eu te falar, você como cristão verdadeiro, como servo de Deus, você não pode estar hoje, olha aqui para mim, você não pode estar hoje no seu interior com coisas velhas. Você não pode carregar coisas velhas dentro de você. Eu briguei com minha mulher ontem, e hoje você ainda está com raiva dela? Tô. Eu briguei com meu marido ontem, e você ainda está com raiva dele? Tô. Mas foi ontem. Você precisa renovar o seu interior. Isso aí tem que ficar lá. Hoje é outro dia, hoje tem novidade de vida para você, hoje tem coisa nova para Deus fazer na sua vida. Você não pode ficar amarrado com coisas que ficaram para trás. Todos os dias Deus tem algo novo para você, todos os dias Deus quer derramar coisas novas no seu interior, Deus quer fazer coisas poderosas na sua vida. Então você tem que se renovar diariamente. Você tem que buscar Deus todos os dias, buscar o novo de Deus. Ontem Deus te deu uma palavra, hoje Deus te dá outra palavra.
Ontem Deus falou com você através de um versículo, hoje Deus quer falar com você através de outro versículo, amanhã Deus vai falar com você através de outro versículo. Hoje Deus usou uma pessoa para falar algo para você, amanhã Deus usa outro. Por quê? Porque as coisas de Deus vão sempre se renovando, e você vai crescendo, e você vai avançando cada dia na sua vida espiritual. Então olha só, segunda coisa importante, primeira coisa, você tem que se renovar diariamente. Deus tem coisas novas todos os dias para você. Segunda coisa, cristãos verdadeiros, eles se alimentam da palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Seja honesto com você mesmo nessa noite. Qual o peso que a palavra de Deus tem em sua vida? Pergunto para você nessa noite. Qual o peso que a palavra de Deus tem na sua vida? Neemias capítulo 8, versículo 8, olha o que a palavra de Deus diz aí. Neemias 8, 8. Qual o peso que a palavra de Deus tem na sua vida? Olha o que diz aí. Desse modo, leram um livro na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então olha só, a palavra de Deus, ela tem que ter um peso na sua vida. A palavra de Deus, ela não pode ser somente mais um livro na sua vida. A palavra de Deus, ela não pode ser algo que você só pega quando você vem na igreja para falar que você tem uma Bíblia, para falar que você é crente. Quer ver? Cadê sua Bíblia? Levanta sua Bíblia aí. Olha aí, glória a Deus. Glória a Deus, vários irmãos estão com a Bíblia aí. Eu sei que hoje os irmãos carregam mais a Bíblia dentro do celular e tudo. Mas você devia ter levantado o seu celular e falar, ó, minha Bíblia está aqui, ó, no meu celular. Qual o peso que a palavra tem na sua vida? A Bíblia fala que, a própria Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Ei, a palavra de Deus é alimento para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã. Se você não tem intimidade com a palavra, se você não lê a palavra, se você não se alimenta da palavra, se você não medita da palavra, se você não busca entender o que a palavra está dizendo, é porque ela não tem valor para você. Ela não tem peso na sua vida. E como que você diz que é um cristão que tem uma vida cristã, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem nenhum significado para você? A palavra de Deus não tem peso nenhum na sua vida. Sabia que todas as decisões, tudo que você vai fazer, as escolhas, as decisões, as direções que você precisa para a sua vida, você deveria buscar na palavra? Você deveria ler a palavra para ver o que Deus diz na palavra dele, todas as questões para que você possa andar em cima da palavra de Deus. Mas não, o que muitas vezes nós fazemos? Nós vamos tomando qualquer decisão, nós vamos fazendo qualquer escolha, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, e deixamos a palavra de Deus em último. E depois nós queremos ver Deus fazer, depois nós queremos ver Deus abençoar, depois nós queremos ver Deus nos fazendo bem-sucedidos em todos os caminhos que nós trilhamos, mas a palavra não tem peso nenhum nas nossas vidas. Então, o que eu tenho que fazer com a palavra de Deus? Na sua vida cristã, a palavra de Deus tem que ter peso. Primeiro, você precisa ler. Você precisa ler. Segundo, você precisa meditar naquilo que a palavra de Deus diz. Terceiro, você precisa, como o versículo aí está dizendo, olha aí, desse modo, leram a Bíblia, o livro de Deus, esclarecendo e explicando o seu sentido para que o povo entendesse. Então você precisa entender o que a palavra de Deus diz. E por último, você precisa aplicar aquilo que a palavra de Deus está dizendo na sua vida. Não é só pegar a Bíblia, abrir, ler, pronto, já cumpri com a minha obrigação. Não. Você precisa ler e você precisa meditar naquilo que você está lendo. E você precisa buscar entender aquilo que você está lendo.
E você precisa também aplicar aquilo que você está lendo. Como é que eu faço isso? Primeiro, busque ajuda. Primeira coisa que você deve fazer é buscar ajuda. Hoje, maior facilidade. Eu quero dizer para você que nós estamos novamente nesse tempo, vivendo a plenitude dos tempos. Como assim? Quando Jesus veio, a primeira vinda de Jesus aqui na terra, aquela época era a plenitude do tempo daquela época. Naquela época existia o governo que governava todas as nações, que era Roma, e todos tinham facilidades naquela época de ir e vir de um país para o outro, de uma cidade para outra. Existia somente uma língua, que era a língua grega, que era a língua oficial, e tinha uma religião que era o judaísmo. Então, nós dizemos que Jesus veio naquela época na plenitude dos tempos, no tempo certo, correto, que estava para o evangelho se espalhar pelo mundo inteiro, onde foi o que aconteceu, os discípulos se espalharam pelo mundo, levaram a palavra de Deus, e hoje nós também estamos vivendo a plenitude dos tempos. Hoje você tem uma facilidade de encontrar a Bíblia. Olha, você tem a Bíblia no seu celular, você tem a Bíblia física. Se você não tiver no seu celular, você entra na internet, tem Bíblia. Aonde você quiser achar a Bíblia, você encontra. Aonde você quiser ouvir uma palavra, uma explicação da Bíblia, você encontra. Se você quiser se aprofundar na história da Bíblia, você consegue. Então não há limitações hoje. Hoje nós vivemos a plenitude do tempo para você aprender da palavra de Deus. Por isso que Jesus está voltando. Está próximo à volta de Jesus, porque nós atingimos nesse tempo a plenitude dos tempos. A informação é algo acessível hoje. Então olha aqui para mim. Você precisa aprender a ler e a entender a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Você precisa buscar aprender a entender a palavra de Deus. Como que você faz isso? Olha, a primeira coisa que você pode fazer, sabe o que é? Todas as vezes que você pegar a Bíblia na sua mão, você orar e você falar assim: Espírito Santo, me dá a revelação da tua palavra. Porque próprio Jesus diz que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. E quando você ora para buscar revelação da palavra, para que o Espírito Santo faça você entender a palavra, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar. Por quê? Porque Ele é o maior interessado que você aprenda da palavra. E é importante você ler a Bíblia, você entender a palavra. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada na sua vida que vá contra a palavra dEle. Ei, muitas vezes você está orando por alguma coisa que você nem sabe que a Bíblia é contra. E você está orando por aquilo porque você não sabe que a Bíblia, não adianta você orar, você vai orar até sua orelha bater palma, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque muitas vezes que você está pedindo, muitas vezes o que você está querendo de Deus, a palavra de Deus ensina o contrário. Porque você não sabe. Você ora assim por quê? Porque você não sabe. Então você tem que buscar, antes de você ler, busque por revelação, busque por entendimento, peça para o Espírito Santo te dar revelação, te dar entendimento, peça para o Espírito Santo te dar clareza, peça para o Espírito Santo te renovar através da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para qualquer situação na sua vida. Então isso é importante. Não existe, olha aqui para mim, não existe vida cristã sem você ser influenciado, transformado e renovado pela palavra de Deus. Se você não dá importância para a palavra, não tem como o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não tem como você viver uma vida cristã verdadeira. Ah, pastor, mas eu leio a palavra, eu não consigo ler muita coisa. Não tem problema. Leia
Um versículo, comece com um versículo, comece meditando naquele versículo, comece pedindo para o Espírito Santo te trazer clareza, te trazer entendimento, e quando você entender, você aplica na sua vida. Outra coisa importante, terceira coisa, cristãos verdadeiros, eles louvam diariamente ao Senhor. Olha o que diz lá no Salmo 35, versículo 28. Salmo 35, versículo 28. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Salmo 35, 28. Então, meus lábios proclamarão a tua justiça, e o teu louvor o dia todo. Olha só. O salmista aqui, ele está dizendo que os lábios dele proclamarão a justiça e louvarão ao Senhor todo dia, o dia todo. Então olha só, você precisa entender e aprender a louvar a Deus todos os dias. Você precisa, quem tem uma vida espiritual ativa, o louvor é algo prazeroso na vida dele. Não é uma obrigação, não é algo maçante. Ele louva, ele canta, ele exalta, ele engrandece ao Senhor, ele celebra ao Senhor todos os dias, ele está em todos os momentos louvando a Deus. Como que é o seu dia? Você canta ao Senhor, você celebra ao Senhor, você adora ao Senhor. Você se pega adorando ao Senhor todos os dias. O seu louvor, olha aqui para mim, o seu louvor precisa ser algo algo consciente. Ei, muitas vezes tem cristãos que passam o dia cantando músicas do mundo, cantando um pagode, cantando um samba. A moda hoje é funk, né? Isso é do inferno. Cantando música sertaneja, mas nunca ele tem um louvor consciente. Ele nunca celebra ao Senhor com um cântico espiritual. Sabe, você deveria todos os dias colocar louvores e cantar conscientemente. Por exemplo, como nós acabamos de cantar esse louvor, é meu maior prazer aí. Olha só, cantar consciente é você saber o que você está cantando, é você se voltar para Jesus e fazer declaração para Ele. É meu maior prazer dizer isso para Jesus, te adorar, Senhor, prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Você se voltar para Jesus e declarar isso para Ele. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Você faz isso durante o seu dia? Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na rua, dentro do seu carro. Você deve adorar o Senhor. Cristãos verdadeiros, eles adoram, eles louvam ao Senhor diariamente. O tempo todo, o dia todo, ele está adorando ao Senhor. Por quê? Porque ele está fortalecendo o seu homem interior, ele está fortalecendo a sua comunhão, ele está praticando a comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está sempre com você, ele está ali junto com você. Olha aqui para mim, por que você deve louvar diariamente? Porque o louvor atrai o céu. Fala para o seu irmão, seu louvor atrai o céu. Seu louvor atrai o céu. Outra coisa importante, quando você está louvando, os demônios,
Quando você está louvando, os demônios não suportam o louvor de um cristão. Os demônios saem fora, os demônios fogem. Aqueles espíritos malignos que vêm para te trazer tristeza, para te trazer angústia, para te trazer dor, para te fazer você sofrer, eles vão embora, porque os demônios não suportam quando você anda ao Senhor. O seu louvor afugenta demônios. Quando você louva, o seu louvor, ele produz paz, ele produz alegria, ele te traz conforto, ele te traz refrigério, ele traz comunhão, ele traz esperança, ele traz fé para a sua vida. Então o cristão que quer cultivar a presença de Deus na sua vida, ele está constantemente fazendo o quê? Louvando ao Senhor. Louve ao Senhor durante o seu dia, que você vai ver como as coisas vão ser mais fáceis. Louve ao Senhor para você ver como você vai ter mais força, como você vai ser mais alegre, como você vai ter mais vida, sabe? Como daqui a pouco você começa a louvar, daqui a pouco você está falando em línguas, daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está debruçado na presença do Senhor, daqui a pouco você é invadido por uma paz, por uma alegria, por um poder, por uma unção, por uma vida dentro de você. Pode ter certeza, se você anda frio, se você anda desanimado, se você anda pensando em desistir, é porque você não louva a Deus diariamente. Se você fica pensando só coisa ruim, se você está sendo vencido pelo pecado, é porque você não está louvando ao Senhor durante o seu dia. Se você só consegue pensar em coisa ruim, se só coisa ruim tem invadido a sua vida, se você vive preocupado, vive angustiado, é porque você não está louvando ao Senhor durante o seu dia. Louve ao Senhor durante o seu dia. Deus vai fazer, Deus vai derramar sobre você, você vai se sentir fortalecido no Senhor. Outra coisa importante, Salmo 25, versículo 5, olha o que diz lá: crentes verdadeiros, cristãos que cuidam da sua vida espiritual, da sua vida cristã, eles procuram diariamente a presença do Senhor. Olha o que diz aí: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco minha esperança o dia todo. Olha o que o salmista está falando. Ele está fazendo uma oração, ele está pedindo: Senhor, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco minha esperança todo o dia. Você precisa aprender a cultivar a presença do Senhor na sua vida todo dia. O salmista, ele está fazendo uma oração falando com Deus. Você precisa todos os dias estar falando com Deus, buscando Deus, incluindo Deus na sua vida diariamente. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você todos os dias. Quem conhece, olha aqui para mim, quem conhece a pessoa, o caráter, a grandeza, quem conhece o amor de Deus, quer sempre estar com Ele. Quem conhece Deus, ele quer Deus todos os dias. Ele não quer Deus só no domingo, ele não quer Deus só na quarta-feira, ele não quer Deus só no dia da célula. Não, eu quero Deus todos os dias, porque Deus é uma pessoa agradável, porque é bom estar com Deus, porque Deus me ajuda em todo tempo, porque Deus se relaciona, Deus fala com você todos os dias. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar aqueles que o buscam. A Bíblia diz que os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à oração daqueles que o buscam. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei, e eu vou anunciar a vocês coisas grandes. Então Deus está falando: olha, se você quiser ter um relacionamento comigo todos os dias, você vai ter.
Se você quiser que eu esteja presente em todos os momentos da sua vida, eu vou estar. Por isso que o Espírito Santo veio morar dentro de você. Quantos aqui tem o Espírito Santo morando dentro de você? Então é por isso, por quê? Porque Deus quer se relacionar com você em todos os momentos. Deus está presente em todos os momentos da sua vida, em todas as fases da sua vida, em todos os lugares aonde você está, Deus está presente. Agora, você tem cultivado essa presença? Você quer mesmo que Deus esteja com você todos os dias, todos os momentos? Você faz de Deus participante da sua vida? Ele quer ser participante da sua vida, Ele é o seu melhor amigo. Ele quer ser o seu melhor amigo, porque Ele está presente. Eu não posso estar com você em todos os lugares como seu pastor. Eu também tenho minhas coisas para fazer, mas Deus não, Deus está presente com você em todos os momentos. Agora a questão é, como você tem tratado o Espírito Santo? Você tem cultivado a presença dEle na sua vida? Ou você só lembra dEle nas horas que você precisa? Você quer que Ele seja seu melhor amigo, que Ele esteja com você em todo tempo? Ou só nas horas que você está passando por dificuldade e problema, que você se chega diante de Deus? Então você precisa cultivar, você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa diariamente desejar a presença de Deus. Você já deveria acordar de manhã cedo e declarando: Senhor, eu quero te ouvir a tua voz, eu quero te ver, eu quero te sentir, esteja comigo nesse dia. Oh Senhor, todas as vezes que você se lembrar durante o seu dia, você deve colocar: Senhor, tu estás aqui comigo. Oh Senhor, me ajuda nesse trabalho, me ajuda a limpar minha casa, Senhor, me ajuda, Senhor, nessa tarefa que eu tenho, me ajuda, Senhor, em todo tempo, em todo momento, põe as tuas mãos, me ajuda, Senhor. Você deveria fazer isso todos os dias, cultivar a presença de Deus. Feche seus olhos, fale com Ele agora. Ele está aí, Ele está olhando para você. Cultive a presença de Deus agora, aí onde você está. Fale com Ele, Ele está aí com você. O Senhor está aí com você. Senhor, Tu estás aqui, Senhor. Oh Deus, fale com os Teus filhos, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam Te tocar, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam ter comunhão com o Senhor. Nós declaramos o Teu poder sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Manifesta-te na vida dos Teus filhos. Oh Senhor, você pode falar isso, diga palavras de amor ao Senhor agora. Cultive a presença dEle aí com você. Tira uns minutinhos aí, cultive a presença dEle aí com você. Mas, Senhor, do Teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da Tua alegria. Cultive aí a presença dEle aí com você. Fale com Ele, Ele está aí. Aramalabachá, e que estás aqui. Sinto Teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer
uma nova canção e adoro a Ti. Sabe, tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade, que não consegue fechar os seus olhos, não consegue contemplar o Senhor, não consegue ter um relacionamento com Ele. É difícil orar, é difícil você acreditar que Deus está com você. Por quê? Porque não cultiva a sua vida espiritual. Você deve desejar a presença de Deus todos os dias. Eu não consigo viver sem Tua presença, Jesus. Você não pode viver sem a presença do Senhor na sua vida. Você não pode viver. Você não pode viver. Você não pode viver vazio, meu irmão e minha irmã. Você tem que se encher, desejar Deus perto de você. Ninguém precisa falar para você orar, para você sentir a presença. Isso deveria ser algo normal e automático na sua vida. Olha aqui para mim, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Olha o que a palavra diz aí. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros, eles estão exortando-se mutuamente todos os dias. O que é isso? O que a Bíblia está falando aí? Hebreus está dizendo aí que nós devemos exortar uns aos outros diariamente. Ou seja, você deveria sentar com os irmãos, você deveria conversar com outros irmãos, nós deveríamos falar uns aos outros com a palavra, sobre a palavra, ajudar um irmão na sua fraqueza, nós deveríamos guardar uns aos outros, nós deveríamos amar uns aos outros, nós deveríamos nos proteger uns aos outros, contra o quê? Contra o engano do pecado. Sabe, você não pode andar sozinho, não deveria andar sozinho. Você tem que ter pessoas para falar na sua vida, para chegar e falar a verdade, pessoas para chegar e te confrontar muitas vezes, pessoas para te ajudar, pessoas para você trocar ideias sobre a palavra, para você crescer todos os dias. Irmãos, você precisa aprender a ter pessoas que te ajudam a crescer, que te ajudam a avançar espiritualmente, a adquirir maturidade. Sabe, muitas vezes as pessoas sentam para conversar e ficam conversando sobre coisas vazias, coisas que não vão trazer crescimento, nem mudança, nem transformação na sua vida. As pessoas muitas vezes elas conversam sobre futebol, não é errado você falar sobre isso, mas você conversa sobre política, conversa sobre economia, conversa sobre um filme, conversa sobre novela. Novela é pecado. Conversa, agora é dorama, né? Ah, você viu lá aquele chinesinho, aquele coreano, né? Você viu aquele coreano, aquela história linda, você viu, ele pediu ela em namoro, que legal, irmão, seu time, Jorge, o Santos, Jorge, olha lá, você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, eu não sei o que lá, nós conversamos sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. Muitas vezes, eu amo, irmão, falar sobre a palavra de Deus, eu amo debater sobre as coisas de Deus, porque isso me edifica. Essa semana inteira eu estava conversando com alguns irmãos,
alguns pastores, sobre coisas concernentes ao reino de Deus. E o que Deus falou comigo essa semana, aprendendo sobre a palavra, trocando ideias sobre a palavra. Às vezes que o Emerson que a gente conversa muito sobre isso, nós sentamos e começamos a debater, a discutir sobre a palavra de Deus. E com isso, o que acontece? Nós crescemos, nós aprendemos um com o outro, nós chegamos a conclusões e isso vai nos fortalecendo. Agora, você não pode viver o seu dia, ter comunhão com os irmãos e a coisa que menos se fala é sobre as coisas de Deus. Menos se fala é sobre a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos de ajuda. Eu e você, nós precisamos conversar sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Nós podemos conversar sobre futebol, nós podemos conversar sobre política. Você pode conversar sobre dorama, vai. Mas isso não pode ocupar somente a sua conversa. Você tem que falar coisas concernentes a Deus. Porque quando nós começamos a falar sobre as coisas de Deus, Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. De repente você começa a falar com os irmãos das coisas de Deus, de repente você começa a sentir a presença de Deus inundando aquele lugar. E de repente você tem dúvidas de algumas coisas, tem algumas coisas que você não entende e você acaba descobrindo, porque Deus usa a pessoa para falar com você. Você tem que dar liberdade para certas pessoas falarem na sua vida quando você está errado. De poderem olhar nos seus olhos e falar, você está errado, você precisa mudar nisso. Olha, isso aí é pecado, isso aí vai trazer problemas para a sua vida, isso aí não vai te ajudar, isso aí não vai te atrapalhar na sua caminhada cristã. Então nós precisamos, o apóstolo, a palavra de Deus está dizendo, olha, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias você deveria ouvir Deus falar com você. Olha para o seu irmão e falar, tem alguém que fala na sua vida? Tem alguém que fala na sua vida? Por quê? Por que nós temos que nos exortar uns aos outros mutuamente? Porque nós precisamos visar o nosso crescimento e o nosso amadurecimento espiritual diariamente. Se você não para conversar com as pessoas sobre a palavra de Deus, se você não se abre para que pessoas possam falar na sua vida, para que pessoas possam te ajudar nos seus erros, nas suas dificuldades, nos seus problemas, dificilmente você vai crescer espiritualmente. Se você não recebe orientação diariamente, dificilmente você vai amadurecer espiritualmente. Então olha para o seu irmão, você precisa de ajuda. Ah, pastor, mas eu estou esperando alguém vir me procurar, mas ninguém vai te procurar. Olha para o seu irmão e fala para ele, ninguém vai te procurar. É você que tem que procurar. É você que cuida da sua vida espiritual. Olha para o seu irmão e fala para ele, sua vida espiritual é responsabilidade sua. As pessoas vão te ajudar, mas a responsabilidade da sua vida espiritual é sua. Deus deu a vida espiritual para cada um cuidar da sua. Então é responsabilidade sua. Outra coisa importante, Lucas capítulo 9, versículo 23. Irmãos, está muita conversa aí fora aí. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cristãos verdadeiros carregam dia a dia a sua cruz. Vou repetir. Cristãos verdadeiros carregam dia a dia a sua cruz. O que é carregar a cruz? Carregar a cruz é negar-se a si mesmo. Como assim, pastor, negar a mim mesmo? Carregar a cruz é o seguinte, entre a minha vontade, negar-se a si mesmo, é o seguinte, entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu me submeto à vontade de Deus.
Vou repetir. Negar-se a si mesmo é você submeter a sua vontade à vontade de Deus. A sua vontade é esganar aquele irmão, aquela irmã, ou seu marido, a sua mulher. Mas Deus está mandando você amar. E aí você tem uma escolha diante de você, esganar ou amar. A sua vontade é esganar, a vontade de Deus é amar. Então, eu me submeto à vontade de Deus. Eu neguei a mim mesmo. Eu me neguei. Eu neguei a minha vontade em detrimento da palavra de Deus. Eu coloquei a minha vontade na cruz. Morreu a minha vontade. E prevaleceu a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo, carregar a cruz. Carregar a cruz é deixar as coisas velhas. O seu velho homem morreu na cruz com Jesus. Jesus levou a sua velha criatura. É você colocar a sua velha criatura na cruz de Cristo e agora viver uma nova vida. Então, é você crucificar a sua carne, é você matar a sua carne, as obras da carne. Se você não sabe quais são as obras da carne, eu recomendo você ler lá, Gálatas capítulo 5, capítulo 6. Você lê Gálatas lá que vai estar falando sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. O que são as obras da carne? Dissensão, divisões, facções, ira, contendas, invejas, glutonaria, todas essas coisas você precisa deixar para trás. Brigas. Isso é carregar a sua cruz. Não permitir que essas coisas dominem você. Não permitir que essas coisas influenciem você. Não permitir que essas coisas tomem conta de você. Isso é carregar, carregar a sua cruz. Outra coisa, carregar a cruz é abraçar o seu chamado e o propósito que Deus tem na sua vida. Você precisa descobrir qual que é o seu chamado, qual que é o propósito que Deus tem na sua vida e abraçar. Ir para cima e cumprir com o chamado e o propósito de Deus para você. Carregar a cruz é seguir a Jesus. É seguir a Jesus. É você ser um seguidor de Jesus. É onde você passar, as pessoas olharem para você e falarem: ali tem um seguidor de Jesus. Quando as pessoas olham para você, elas veem um seguidor de Jesus? Eu vi essa semana, eu ia fazer hoje aqui na igreja, acabei esquecendo. Mas eu vi essa semana, mas acho que ainda dá tempo. Eu vi essa semana um pastor, ele perguntou para as crianças na igreja dele: quem na sua vida que você conhece que é mais parecido com Jesus? Quem na sua vida que você conhece que mais se parece com Jesus para você? Vai alguém lá em cima e faz essa pergunta para as crianças para mim. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Se essa criança, seus filhos, se eles falarem de qualquer outra pessoa que não seja você, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Porque os pais deveriam manifestar Jesus para os seus filhos. Se para o seu filho, para a sua filha, é alguém de fora que mais parece com Jesus do que você dentro da sua casa, tem alguma coisa errada na sua vida cristã que precisa mudar. Porque nós somos os exemplos para os nossos filhos.
E se a sua vida cristã ainda não está manifestando Jesus, você precisa carregar a sua cruz. Carregar a cruz é você andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida é você aplicar os princípios do céu diariamente na sua vida. Andar em novidade de vida é as pessoas olharem para você e ver que os princípios do reino são algo nítidos na sua vida. Então, se os nossos filhos, olha aqui para mim, se os nossos filhos não enxergam isso nas nossas vidas, as pessoas lá no mundo também não vão enxergar. Então, cristãos verdadeiros, diariamente eles carregam a sua cruz, se submetem à vontade de Deus. É um discurso difícil, mas você precisa ouvir isso. Porque se você está até hoje brincando com a sua vida cristã, eu quero dizer para você, chegou o tempo de você mudar. Chegou o tempo de você viver o verdadeiro evangelho. Chegou o tempo de você viver a verdadeira vida cristã. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para você manifestar a vida dEle, para que você seja impactado pela palavra dEle, pela vida dEle, pela presença dEle, e para que outras pessoas também sejam impactadas através da sua vida. Chega de viver religião. Eu quero chamar você para esse novo tempo que Deus está te chamando. Chega de viver religião e venha viver a verdadeira vida cristã. Chega de viver religiosidade. Porque cristãos verdadeiros não têm vergonha de falar de Jesus. Tem muitas pessoas que se dizem cristão, mas têm vergonha de falar que é cristão. Tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Porque não conhecem o Deus que serve, porque não se relacionam com Ele. A vida cristã verdadeira é uma vida que você experimenta de Jesus, que você é tão envolvido pelo amor de Jesus que você não aguenta ficar sem falar do amor dele para outras pessoas. Você quer compartilhar com outras pessoas aquilo que você recebe dele. Então, cristãos verdadeiros são seguidores de Jesus. Você precisa cultivar sua vida cristã. Você precisa cultivar a sua vida cristã. Porque Deus quer derramar coisas poderosas sobre a sua vida. Deus quer fazer coisas na sua vida e através de você. Fica de pé em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos. Como vai sua vida cristã? Hoje você aprendeu que cristãos verdadeiros, eles renovam diariamente o seu interior. Como? Alimentando-se da palavra de Deus,
louvando a Deus diariamente, procurando a presença de Deus diariamente, exortando-se uns aos outros diariamente, carregando a sua cruz diariamente. Comece a aplicar isso na sua vida hoje, para que você já tenha frutos na sua vida amanhã. Plante na sua vida espiritual hoje e colha o fruto amanhã. É isso que Deus quer na sua vida. Então comece agora, nessa noite, aqui, a firmar um compromisso com você e Deus sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida cristã. Nós não temos duas vidas. Você não tem, eu tenho a minha vida cristã e eu tenho a minha vida secular. Não. Se você é filho de Deus, você só tem uma vida, é a vida cristã. Quantos aqui são filhos de Deus? Então você não tem duas vidas. Você não tem a sua vida na igreja e a sua vida fora da igreja. É uma vida só. E é essa vida que você tem que cultivar. Não tem esse negócio de cultivar a vida cristã e cultivar não tem esse negócio de cultivar a sua nova vida e cultivar a sua velha vida. Ou você é nova criatura ou você continua sendo velha criatura. Eu pergunto para você, quantos aqui são novas criaturas? Poucos. Que poucos falaram amém? Quantos aqui são nova criatura? Então você só tem uma vida. E essa vida é a vida cristã. E você precisa cultivar essa vida cristã. Feche seus olhos agora e fale com Deus sobre a sua vida cristã. Faça um propósito com Ele. Peça ajuda para o Espírito Santo se você está tendo dificuldades. Peça para o Senhor te fortalecer, te direcionar, te abençoar, te dar forças. Mas faça um propósito com o Senhor a partir de hoje. Eu vou viver a minha vida cristã com intensidade. Eu vou ser um seguidor de Jesus de verdade. Eu não vou deixar nada tirar o meu foco. Fale com Ele agora, você e Ele agora. É você e Jesus. Fale com Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Fale com Ele, fale com Jesus, ore agora, ore. E como serafins que cobrem o rosto. Não quero que você cante, eu quero que você ore. Que você fale com Jesus agora. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Fale com Ele sobre a sua vida cristã. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu,
que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, presença, meu prazer. Põe suas mãos sobre a sua cabeça agora, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora, Senhor. Que tua palavra, Senhor, possa penetrar, ó Deus querido, nas profundezas do coração dos teus filhos. Que haja luz, que haja clareza, que haja, ó Deus querido, mudança, transformação. Que eles entendam, ó Deus, o caminhar, a vida cristã, como deve ser, ó Deus querido, a nossa vida cristã, Pai. Uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de adoração, uma vida, ó Deus querido, de aprendizado, uma vida, Senhor, de intimidade com o Teu Espírito, Senhor, uma vida de adoração, uma vida que manifeste Jesus. Usa os Teus filhos em Tuas mãos, que através da vida deles, ó Pai, pessoas possam Te conhecer, que elas possam ver o Senhor através da vida de cada um de nós aqui, Senhor. Que nós possamos manifestar o Senhor em nosso dia a dia. Fortalece, Senhor, a vida cristã de cada um aqui, meu Deus. Fortalece cada um nas Tuas mãos, ó Deus amado. Fortalece cada um, ó Senhor, no relacionamento contigo, Pai, e com Tua palavra, Senhor. Direciona os Teus filhos, traz revelação, transformação, crescimento, maturidade espiritual, Senhor. Que nós possamos andar de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, viver a nossa vida para glorificar o Teu nome e exaltar a Tua pessoa, Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro o Teu poder nessa noite e abençoo a vida de cada irmão e de cada irmã aqui agora, Pai. Eu declaro o Teu poder e abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida nessa noite e declaro um novo tempo sobre você, um tempo de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, que você possa ter as faculdades espirituais aguçadas para ouvir a voz do Espírito Santo, para ter revelação da palavra de Deus, que você possa ter as faculdades espirituais aguçadas para ter experiências com o Senhor, que o Senhor possa falar poderosamente no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Vamos cantar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante, cante isso. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Diga isso para o Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Diga isso bem forte. Para que Tu
tudo cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença. Feche seus olhos agora. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Tua presença. Diga isso ao Senhor agora. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença. Você pode dizer isso mais forte? Tua presença, tua presença é o meu prazer. 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 O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre os seus negócios. Que o Senhor te dê uma semana de bênção, de vitória, e que você possa viver a presença de Deus, que você possa desfrutar do Senhor nesses dias, que você possa louvá-lo e adorá-lo, e que Ele venha te visitar. Que o Senhor visite você na sua casa, nos seus sonhos, no seu sono. Que o Senhor visite você no seu andar, no seu falar, no seu dia, no seu trabalho, em todos os lugares. Deus te abençoe. Uma semana de bênção e de vitória. Vá em paz, em nome de Jesus. Amo vocês. Beijo no coração. Amém. Santo dos Santos.